Nós chamamos a atenção aqui no programa a respeito da importância de medidas e que responder a essa verdadeira situação onde a vida vai paralisando. Na verdade é isso, a vida econômica, a vida social e a vida, inclusive, familiar, pessoal. As consequências disso serão variadas, mas é principalmente no campo das medidas econômicas que, me parece, existe ainda um grande vácuo. O governo federal tomou algumas providências, mas muito aquém daquilo que, me parece, a crise atual exige. E nesse importância, o manifesto divulgado pelo Conselho da crise. O manifesto: o Brasil e o mundo testemunham uma crise civilizatória de grandes proporções. De um lado, feito desacelerar a mesa e da desorganização do mercado internacional do petróleo, derrubaram o horizonte que se refletem tanto nos mercados internacionais, a medo com a paralisação da atividade nas cidades e a oferta de bens e serviços que afetam diretamente já atacada sob o estresse do assunto com a doença e com as necessárias medidas de isolamento, já completamente insuficiente para reorganizar o sistema econômico. E já há consenso entre especialistas e entre o povo de que a capacidade do sistema econômico prover as condições de sobrevivência material sem intervenções governamentais é cada vez mais questionável. Esse é o parágrafo que é longo e eu, na verdade, vou aqui destacar apenas aqueles trechos que me parecem mais relevantes. Em outro trecho, o manifesto aponta que o governo já começa a tomar medidas. Paulo Guedes, no entanto, se mostra aquém da missão que lhe cabe. Ainda que as medidas recém-anunciadas de aumentar a provisão de liquidez para o sistema financeiro e no campo fiscal antecipar o 13º para aposentados sejam acertadas, são claramente insuficientes. Seu apego ao teto de gastos, à regra de ouro e ao controle do superávit, restrições autoimpostas que vêm se mostrando contraproducentes, aguardem o governo de agir com a intensidade e tempestividade necessárias para conter a pandemia no Brasil. Sua fé nos efeitos benéficos de longo prazo das reformas que cortam gastos se apoia em bases inexistentes e já compromete a economia brasileira. E pior, a insistência nesse samba de uma nota só levará a um desastre econômico e sanitário. Aparentemente, a esperança reside no fato de que a crise imporá mudanças. Mas isso é muito pouco e pode ser insuficiente. Não se deve apostar no perigoso clichê de que, no fim, tudo se resolve. Nos próximos meses, as empresas sentirão ainda mais a queda de suas vendas. Sua reação deverá ser a interrupção dos já modestos programas de investimento e empregar de obra. Preciso o intenso da demanda para preservar as empresas, incluindo as exportadoras. A programas de transferência de renda já existentes, superando as dificuldades injustificáveis com o cadastramento do público-alvo, elevando os e a abrangência dos programas, atuará diretamente sobre parcela do povo mais vulnerável, que hoje se encontra desempregada ou na informalidade e, por isso, não dispõe de nenhum mecanismo de proteção social que permita obedecer ao isolamento, sem que isso signifique aprofundar ainda mais a sua situação de degradação. Para melhorar o horizonte de longo prazo dos investimentos privados, inclusive, deve-se anunciar, ao lado da determinação do governo de perseguir o pleno emprego, ainda um programa de investimentos públicos em ciência e tecnologia e infraestruturas variadas, assegurando recursos orçamentários adicionais. O combate ao Covid-19, contudo, impõe novas restrições, na medida em que seu controle até o momento depende fundamentalmente de medidas de isolamento social. É fácil antever a queda da demanda, mas principalmente da oferta de bens e serviços. Nesse sentido, é crucial que as medidas de proteção e recuperação da economia estejam ancoradas no planejamento econômico, orientadas pelos objetivos de sustentação da economia e do combate à pandemia.
Deve-se privilegiar, por exemplo, investimentos que melhorem rapidamente as condições de saneamento, a contratação de pessoal de saúde e a recuperação, modernização e construção de unidades de atendimento. A logística na distribuição de alimentos, a oferta de água tratada e a produção de medicamentos tem que estar no foco do planejamento de curto prazo. Os investimentos em pesquisa de vacinas, testes e métodos de tratamento não devem enfrentar quaisquer limites de ordem fiscal. Não é possível brincar nem postergar decisões. É certo que as forças do mercado não serão capazes de assegurar a oferta de bens e serviços para atender às necessidades do povo, manter articuladas as estruturas produtivas e incrementar o volume de recursos para combater o coronavírus. Essas são as diretrizes em torno das quais deve-se construir democraticamente uma convergência política para a definição das medidas concretas. A ordem do dia é assegurar o pleno emprego, mitigar restrições financeiras ao crescimento e planejar as ações capazes de coordenar o combate ao corona com o funcionamento da economia. É urgente abandonar as restrições fiscais que nos amarram, ter ousadia no trato das questões financeiras e reconstruir rapidamente o planejamento para vencer a crise econômica e a pandemia. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa sexta-feira, 20 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O programa Faixa Livre é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio, nesse período aí extraordinário da epidemia do coronavírus, o Isoneto. Ele está substituindo o Francisco de Assis, que foi afastado aqui do trabalho preventivamente pela própria Rádio Bandeirantes, em função da sua idade. Ele encontra-se absolutamente bem de saúde. E nós estamos aí, na verdade, num dia atípico. Sexta-feira é sempre o dia que o debate especial do Faixa Livre, mas hoje, inclusive por orientações da Rádio Bandeirantes, nós iremos, pela primeira vez, não realizar o nosso debate, porque estamos proibidos de termos aqui no estúdio mais do que 3 pessoas, o operador e mais 2 pessoas. Por isso, inclusive, a Celeste está fazendo a produção da sua própria casa, assim como o Anderson Gomes, que trabalha também na nossa equipe e produz as matérias que são veiculadas pela nossa página, baseadas justamente nas entrevistas que aqui realizamos. Dou meu bom dia a todos e dou meu bom dia a vocês também, ouvintes aqui do Faixa Livre. Vocês sabem que podem participar aqui através do telefone 2543-1360. Vocês podem enviar mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programa Faixa Livre, tudo junto, .com.br, ou ainda para a nossa página do Facebook, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores nessa transmissão diária que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O governo federal, os governos estaduais vão ampliando aí as medidas. O governador Witzel aqui no Rio proibiu o transporte público entre a região metropolitana e a capital, excetuando trens e barcas, o acesso a praias, rios, pontos turísticos e também a suspensão de voos internacionais oriundos dos estados de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia e Distrito Federal. Essa última medida de suspensão de voos abre um conflito aí com a ANAC. O próprio Jair Bolsonaro, que ontem, em transmissão ao vivo pela internet, criticou o remédio em excesso aplicado aí pelos governadores. Ele destacou que remédios em excesso não fazem bem aos pacientes e que a economia tem que funcionar. Ele criticou também essas medidas aí de suspensão de voos. E nós vamos aguardar como é que vai ficar essa situação no dia de hoje, em função principalmente aí da decisão ou de
qualquer medida que venha a ser tomada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Olha, o Máximo Raimundo diz aqui o seguinte: amanhã às 8 da noite vamos realizar mais um panelaço para presentear o Bolsonaro pelo seu aniversário. Pois é, o problema é que o panelaço, eu acho que já desde antes de ontem, ou melhor, né, desde terça-feira, foi isso. Desde terça-feira passou a ser uma manifestação quase que diária, ao menos aqui em alguns bairros do Rio de Janeiro. Nós tivemos na terça-feira um panelaço, no momento, inclusive, daquela primeira executiva da equipe do Bolsonaro. Na quarta-feira, nós tivemos 3 panelaços, na verdade, e ontem tivemos de novo panelaço. Então, vamos aguardar hoje, principalmente no sábado, né, Máximo? Tem muita gente aí nas redes digitais lembrando aí o tal do aniversário do Bolsonaro e a necessidade de panelas serem batidas com toda a força. Já tem até gravação aí nas redes digitais que facilitam quem não tem panela ou não quer ficar batendo, quebrando. Eu já soube de pessoas que quebraram até a colher de pau ao bater aí nas panelas. Então já está rolando aí nas redes digitais gravações para facilitar o trabalho daqueles que queiram protestar. Já o Jesus Garcia, lá do Catumbi, ele diz: passarinho, segundo um pastor evangélico, essa crise vai durar 40 anos. Será mesmo? Bem, essa crise do vírus, eu acredito que não, né? Seria uma verdadeira tragédia. Agora, dá para dar crédito para pastor evangélico em torno dessas questões de doença? Se a gente observa o que o Edir Macedo já andou falando, esse Silas Malafaia, é uma verdadeira vergonha, né? O que a gente assiste, né? Eu acho melhor se afastar dessa turma. Aqueles que têm suas crenças, evidentemente, devem fazer as suas preces, devem prestar as suas reverências. Agora, muito cuidado com esses pastores que me parece gostam muito mais do dinheiro do que propriamente da fé religiosa, né? Ou pior, usam a fé religiosa para arrancar dinheiro. Já a Ana Santos diz o seguinte: se o Bolsonaro sair, entra o Mourão? Sim, se for um afastamento apenas do presidente, ou inclusive o impeachment do presidente, assume o Mourão. Já foi o tempo que havia uma regra que na primeira metade do mandato haveria necessidade de novas eleições, mas isso caiu. Agora é o vice-presidente que assume. Então ela brada: fora toda essa camarilha. E pergunta aqui o seguinte: gostaria de um comentário sobre a razão de não ver o rompimento com o capitalismo como solução para os nossos problemas. Talvez você tenha comentado isso por conta de um comentário que eu fiz aqui no programa a respeito de posições que eu acho que hoje predominam na esquerda brasileira, que de um lado uma parte da esquerda acabou abraçando aí a ideia de que, mesmo mantendo-se as regras da economia liberal, que no Brasil foram inauguradas a partir dos anos 90, mesmo mantendo-se essas regras, é possível termos aí um modelo de desenvolvimento acelerado. Não é à toa que, inclusive, nos 13 anos do PT, se forjou esse termo neodesenvolvimentismo, né? O desenvolvimentismo é uma corrente, na verdade, econômica, que remonta, inclusive, à própria construção das ditas economias liberais, e essas, as grandes economias capitalistas do mundo, a Inglaterra, a França, mas principalmente a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos, que esses 3 países são considerados potências retardatárias no capitalismo global, né? As potências originais foram lá os Países Baixos, a Inglaterra e a França. Foi principalmente no século XIX que o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos decolaram enquanto países que vieram a dispor dessa força gigantesca no século XX. E isso se deu por conta justamente de medidas que foram caracterizadas como medidas desenvolvimentistas. O que seria isso? Processos de industrialização muito rápida,
sustentadas por empresas nacionais, então a importância de você internalizar as vantagens justamente desse processo de industrialização, e isso tudo impulsionado por políticas estatais de indução à industrialização, ao fortalecimento das empresas nacionais e protegidos por um sistema financeiro que se prestasse justamente a esse apoio ao desenvolvimento econômico, à própria ação do Estado, e que estivesse esse sistema financeiro, de alguma maneira, protegido de instabilidades externas, não é? Oriundas do mercado externo, oriundos da economia externa. Essa experiência ela foi muito peculiar, especialmente nesses 3 países. Repito, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Inclusive se confrontando à época com correntes liberais que já eram muito fortes, por exemplo, na Inglaterra, e defendiam medidas absolutamente contrárias, criticavam o protecionismo desses países, defendendo o tal do livre comércio, principalmente economistas ingleses. Evidentemente, os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão conseguiram construir consensos internos e impulsionar os seus processos desenvolvimentistas genuínos e estão aí, dispondo aí de grande poder no século XX. Aqui na América Latina nós tivemos a nossa experiência desenvolvimentista, mas eu vou alongar depois essa explicação a vocês, continuar essa explicação a vocês, porque agora me parece que nós já temos o nosso primeiro entrevistado aqui na ponta da linha. Eu lembrei a vocês que hoje nós teremos um programa típico aqui para as nossas sextas-feiras. Não teremos o debate, por questões aqui organizativas da Rádio Bandeirantes, e teremos as nossas entrevistas tradicionais. Então, na ponta da linha, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia para todos os ouvintes, para a equipe do nosso querido programa Faixa Livre. Tudo indo, né, Henrique? Muito preocupado aqui, em alguma medida triste com toda a situação que estamos passando, mas vamos resistindo e espero que todos nós possamos resistir a uma situação inédita, talvez, nas nossas vidas e que abre aí um conjunto de questionamentos a respeito do nosso futuro político, do nosso futuro econômico, do nosso futuro social. Como é que você está avaliando este momento? Paulo, existem inúmeras possibilidades de você avaliar isso, né? Primeiro, de fato uma mudança do ponto de vista, essa pandemia de coronavírus, ela é de fato uma mudança, né, essa palavra que eu não gosto muito de usar, mas paradigma, né, no enfrentamento de problemas de saúde, ou seja, as questões de saúde pública, elas vão também se globalizar na medida em que você não tem mais como ter um controle absoluto, né, ou dificuldades tão grandes nas fronteiras e, enfim, no trânsito de pessoas para o mundo inteiro. Essa é uma questão que pode ser avaliada. Existem outras questões também, até que ponto a saúde pública inteiro, ou a saúde, né, enfrentar desafios desse porte. A gente vê as dificuldades aqui no Brasil, como está país. Os exemplos que a gente já tem visto aí no combate do coronavírus, como a questão da China, a situação da Itália, né, a situação dos Estados Unidos, que tem uma saúde pública extremamente combalida, né? E outras questões difíceis. Ontem eu conversava com algumas pessoas, né, o afastou do social evidente. Muita gente está começando a conhecer a fundo os pais, a partir de uma moeda. Você tem que ficar confinado no mesmo espaço social, ou seja, quem pode, ainda tem isso, não é? Ver quanta gente assim,
que está nesse processo de confinamento, porque muitas pessoas estão nas ruas ainda, tendo que levar seu sustento para casa, né, e outros vivendo, com quase um terço da população do nosso estado do Rio de Janeiro, vivendo em condições domiciliares extremamente precárias, onde você tem ali concentração de 5, 6 pessoas em barracos em condições extremamente difíceis, né, ainda mais para combater uma epidemia como essa de coronavírus. O Henrique, essa situação, ela abre aí um campo infindável de reflexões e principalmente de proposições, não é? Em primeiro lugar, me parece que está ficando muito claro que todo esse apelo aí dos chamados neoliberais, no sentido de um Estado mínimo, por exemplo, não tem o menor cabimento, porque justamente nesses momentos onde as sociedades são mais tensionadas, a gente observa toda a iniquidade que essas ideias representam. A rigor, nós precisamos de planejamento econômico para enfrentar os grandes desafios da humanidade. E planejamento econômico, você sabe que é algo absolutamente rejeitado pelos liberais, que fazem uma propaganda que, inclusive, não tem amparo na realidade. Eles fazem essa propaganda principalmente aqui, na periferia do capitalismo central, de que o mercado resolve tudo. Essas ideias estão em plena vigência e vigor aí na gestão do Bolsonaro e do Guedes. Você acha que esse tipo de concepção vai sofrer um abalo definitivo? Olha, Paulo, definitivo nada é, né? Mas a gente pode dizer que está em xeque. Né? Você vê que no primeiro momento foi a ação econômica. Tentaram utilizar a pandemia para mais essa forma de viva, que é o sonho dourado hoje da equipe do Paulo Guedes, né, que ataca servidores de maneira absurda. Ainda assim, essa perspectiva, a gente vê isso, o debate agora comandado por segmentos da mídia em muitos servidores, com essa história absurda da jornada de trabalho e salário, porque há muito gasto com servidores, não falam quais servidores, qual servidores, sim, condições muito superiores às demais. O que a gente vê é que a grande massa do serviço público, de gente que trabalha na área da saúde e da educação, pergunta a qualquer professor da rede estadual e municipal qual é o salário que ele recebe, né? Qual é o salário que o atendente nos hospitais públicos recebe. Então, é um discurso, não é, que está na contramão da realidade. A realidade pede intervenção pública e não tem dúvida disso. Quer dizer, o que a gente está vendo aí, as autoridades municipais, estaduais e federal batendo cabeça no Brasil, num estado como o Rio de Janeiro, que tem a maior rede hospitalar, não é, a maior rede de saúde pública do Sistema Único de Saúde, reunindo principalmente os grandes hospitais de ponta, de referência, e os hospitais particulares também, quer dizer, uma rede enorme, uma quantidade de mais de 66 mil médicos você tem no estado do Rio de Janeiro todo, quer dizer, com condições para enfrentar uma circunstância como essa, e você vê completa falta de planejamento, porque simplesmente as autoridades não só não se entendem, não é, como também não querem se entender, não é? Quer dizer, deixando a população ao Deus dará. O cotidiano do combate na área da saúde no Rio de Janeiro, estamos falando de Rio de Janeiro porque é o que a gente observa mais, tem mais detalhes e tal, nessas circunstâncias, já é dramático. Agora, imagine para enfrentar uma epidemia, ou que a gente pode já caracterizar a Organização Mundial da Saúde como pandemia de um vírus desconhecido. Não é? Quer dizer, a situação exige planejamento. Nós vamos precisar, sim, nós vamos precisar de hospitais de campanha. Eu não sou especialista nessa área de saúde, mas está evidente isso. Se as coisas caminharem como aconteceram num país como a China, ou Itália, ou Espanha, que está entrando nesse ritmo também, apesar de todas essas medidas
de prevenção que estão sendo adotadas, você vai precisar de um combate em larga escala, da possibilidade de oferecer leitos, respiradores, ter equipamento, ter pessoal. Quer dizer, isso exige o quê? Planejamento. É simples, é planejamento. Agora, é interessante, porque o que a gente vê é que em um primeiro momento em que há dificuldade econômica, isso é via de regra, né? Em todas as crises e tudo mais, onde é que essa gente boa da iniciativa privada vai se socorrer? É no Estado. É no Estado. Então não tenho dúvida disso, quer dizer, essa concepção ultra neoliberal trazida aí pelo Paulo Guedes, né, no governo Bolsonaro, ela está completamente anacrônica. Ela está anacrônica e é prejudicial à saúde, à educação e a tudo que a gente, vamos dizer assim, todos os avanços da humanidade, a área da ciência, enfim, quer dizer, uma visão extremamente mesquinha de mundo que está se chocando com a possibilidade da sobrevivência da humanidade. Porque o que a gente está enfrentando hoje, acho que é uma primeira grande experiência desde a gripe espanhola, né, que aconteceu no início do século passado. Mas coisas dessa dimensão na área da saúde vão exigir planejamento e planejamento estatal. Eu não tenho dúvida disso. Me parece que isso será inevitável, inclusive para atender aí, infelizmente, há uma explosão aí dos casos de coronavírus, porque isso vai, conforme já tem ocorrido em outros países, né? Sim. Vai sobrecarregar o sistema de saúde e medidas emergenciais terão de ser tomadas. Paulo, pois não. deixa eu lhe dar um exemplo. Todos nós fomos informados a tempo pela mídia, né, no país inteiro, do que estava se passando na China e posteriormente na Itália. Bom, quais são as portas de entrada de um país? Né? Seus portos, no caso do Brasil nós temos uma costa muito grande, né, e tudo mais, e seus aeroportos. Até esta semana, não havia instruções, normas ou pessoal da Anvisa e de outras instituições na área do Ministério da Saúde e tudo mais, nos aeroportos, orientando as pessoas que iam chegar à Europa neste momento. Não foi uma, não foram duas, nem três, nem quatro, nem cinco denúncias a esse respeito. Várias pessoas vieram para o Brasil, vieram aí nos aeroportos, vieram em voos que vieram da Europa toda, as últimas que conseguiram chegar, informaram, não recebi nem um questionário. Uma médica que chegou, e eu vi entrevista dela na televisão, não me lembro qual foi o canal, ela disse, olha, eu cheguei e procurei um segurança do aeroporto para perguntar aqui no Galeão, segurança não recebi nenhuma orientação, o que é para fazer, o que o governo, se a senhora sabe que é para estar em quarentena, ela virou e disse, olha, meu amigo, eu até posso saber, mas aquelas centenas de pessoas que estão ali chegando agora, da Europa, sabem? Que acompanhamento é esse que foi feito? Então, isso é o quê? Falta de planejamento, além de negligência em relação, né, ao perigo que isso representa, que essa epidemia, essa pandemia representa, que estava na cara, estampada na cara do presidente da República e de outras autoridades, né? Inclusive as duas vítimas fatais que já tivemos aqui no Rio de Janeiro, a propósito aí do coronavírus, se deram justamente, foram pessoas contaminadas por brasileiros que haviam chegado do exterior agora em fevereiro, quando... Pode mapear que você só vai ver informação sobre pessoas que vieram do exterior, passaram a manifestar, né, a doença aqui no Brasil e foram passando para outras pessoas. Você pode ver, então não há outro canal para isso. O que era evidente que você precisava ter uma vigilância extremamente eficaz nos portos e no aeroporto. Eu vi uma matéria agora, rapaz, essa semana, um grupo de turistas desembarcando lá em Belém do Pará, né, num desses cruzeiros e não sei o que, barcos e tudo mais, né, indo visitar o mercado do ver-o-peso. Imagina um negócio desse, recebido por autoridades do governo do estado do Pará. Essa gente está onde? Onde está essa gente? Eu não sou do tipo que diz, você turista tem que ficar aí no mar, como aconteceu com esse navio inglês.
não é que até o governo cubano recebeu e tudo mais. Mas acredito que você tem que ter muito mais cuidado em relação a essas coisas. É uma brincadeira. Se não é o Brasil, além de essa característica do nosso, estamos empurrando do que a gente deu nenhuma. Ele funcionou. Não aconteceu. E agora eu fui impressionado porque Leblon, que chegou com o seu marido e não tomou nessa boa, contaminando a sua o Niterói, que e essa para o padrasto. A família nega isso e a família nega isso, mas tudo indica que houve esse contato. E temos esse caso especulado aí, presidentes estão contaminados, menos ministros, assessores. Já são 18, Henrique, e menos o presidente da República. Você acredita nisso? Que somente ele ali, como outro dia eu falei, no dia que surgiu a informação da contaminação do general Augusto Heleno, eu falei, olha, já era mais de um na comitiva, eu falei, olha, tudo indica nesse momento que o próprio Bolsonaro esteja contaminado. Agora, como ele é um mentiroso contumaz, doente, eu não tenho dúvida, esse cara está mentindo, né? Ele é um dos que mais culam, inclusive foi se confraternizar lá com os manifestantes no domingo. É um escândalo, né? É um escândalo. O Bolsonaro é um capítulo à parte, né? Exatamente. E se a gente sofreu, trouxe esse negócio nisso, o Arron, os rons, controle da entrada da doença no Brasil. Digital, não sem aí em torno de 7 hospitais do país, com 520 mais ou menos com saúde. Médico, não. Na região metropolitana, enfim, você tem 12 UPAs, você tem 7 regional, você tem na rede agência, enfim, existem condições. Estou falando da realidade do Rio de Janeiro. É evidente que a situação no resto do país talvez seja, mas existem instrumentos, ferramentas e pessoal para você enfrentar essa situação. Agora, é preciso planejamento, é preciso sentar lá junto com o Mandetta, ou seja, quem for do Ministério da Saúde, todos os secretários municipais, estaduais, todos da capitais, não é, das grandes regiões metropolitanas e estaduais, sentar e planejar, não tem outra saída, né? O vírus não vai escolher, é você que eu vou pegar, ou você... Claro, você tem regiões onde esse processo de contágio ele vai ter maior incidência, mas isso vai descendo. Eu espero estar errado, mas como vai ser um combate a um vírus como esse de alto contágio, não é? Em situações, em áreas como as favelas do dinheiro e os bairros populares, onde as pessoas estão apinhadas em condições muito difíceis. Isso, muito complicado. Henrique, isso destaca a importância dessas medidas que restringem a circulação de pessoas. Nesse sentido, sim, eu quero entrar aqui na conversa com você a respeito das medidas que vêm sendo tomadas, principalmente pelo governador Witzel. Ele está gradativamente avançando nessas medidas de restrição à circulação de pessoas e também
ao funcionamento da própria economia, né, em termos de restrição ao comércio, a serviços. O que você vem achando disso? Porque, se a gente olha o mapa, o problema está concentrado, o maior número de casos, curiosamente, na Barra da Tijuca, no Leblon e Ipanema. Temos também casos em outros bairros da Zona Sul. Mas, curiosamente, nós não temos ainda um número de casos relevantes na periferia da cidade, justamente onde esse problema vai causar um prejuízo humanitário violento pelas péssimas condições de vida da nossa população. Como é que você está vendo, avaliando os do Witzel? Olha, Paulo, primeiro, né, tem que dar um desconto porque eu não sou médico, não sou sanitarista, nem infectologista, enfim, que a gente pode contribuir para esse debate é com algumas observações. A primeira delas, de fato, são medidas que aparentemente podem levar a um processo de contenção, né, da expansão da doença num ritmo maior. Ainda não há dados que comprovem isso, não é, no Brasil, mas se observou isso em alguns países ou regiões ou cidades onde isso foi aplicado. Tudo bem, a gente compreende. Agora, há algumas coisas que são complicadas. É aquele negócio do planejamento. Quer dizer, eu vejo governador e vejo prefeito se reunir com Firjan, com Federação de Bancos, com Federação de Comércio, a qualquer hora e a qualquer momento a agenda deles está aberta para conversar com a turma. Muito bem, nada, nenhum problema. O problema é que neste momento, do meu ponto de vista, você só poderia, se é realmente para fazer um processo, não é, de isolamento, de estanquizar a possibilidade de crescimento, de avanço dessa doença em um ritmo mais acelerado, provavelmente, o que eu vou dizer, não é nenhuma novidade, mas eu acho que é fundamental, você teria que sentar com esses segmentos e assim, determinar o que é estratégico funcionar. Estratégico funcionar é o quê? As empresas que, produzem e recebem alimentos da cesta básica, da área de transporte, o que é determinante funcionar em termos de transporte público? É isso, é aquilo? Quer dizer, dos serviços públicos, o que é determinante funcionar? É esse setor? Ok, então o resto todo tem que ser liberado dos segmentos que trabalham, do setor da população que trabalha, tem que ser liberado para trabalhar em casa ou prestar serviço de outra natureza, seja lá o que for. O que não pode é você deixar, não é, vamos dizer assim, ao bel prazer, a escolha das empresas, não é se elas vão ou se elas não vão trabalhar. Não adianta você dizer que vai reduzir o número de vagas dentro do BRT, por exemplo, e tal, se as empresas não liberam as pessoas. Isso que está acontecendo, continua acontecendo. E nos segmentos que está se conseguindo liberar as pessoas, é por pressão dos trabalhadores, inclusive no serviço público. Nem os gestores públicos, né, têm a clareza ou têm uma orientação evidente de dizer, libera, porque o caso é grave e é preciso que as pessoas estejam o menos possível nas ruas. Então, esse planejamento começa pela autoridade. É preciso chamar esses segmentos e fazer um planejamento sério, não é? Porque senão a gente vai continuar tapando buraco. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Agora está tendo essa história aí de proibir, né, ônibus e transporte interestadual e intermunicipal na região do Rio de Janeiro, fecha a capital, etc. Tem briga com a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Quer dizer, é um negócio que demonstra claramente o improviso. Entendo algumas iniciativas que o governador está tomando, não vou entrar no mérito que eu digo, sim, estar num caminho correto. Agora, isso tudo tem que ser feito, né, sentando as principais autoridades aí do município, das cidades da região metropolitana, né, e em nível federal também, porque senão é bateção de cabeça. Né, e a gente vê nitidamente iniciativas que são tomadas no Rio, outras são tomadas em outras cidades, como São Paulo, né, são coisas completamente díspares, você não sabe qual é o resultado disso. Você está achando díspares? Mas eu acho que a preocupação maior,
especialmente no Rio e São Paulo, onde os casos são mais numerosos, principalmente tem sido essa recomendação não circulação das pessoas e medidas que inibam essa circulação, né? Me parece que esse é a principal preocupação, por coisa elementar, frente, inclusive, ao desconhecimento de todas as até quando é isso. Exato. É uma coisa então, né? Tem que ser uma determinação. Quais são os setores final de emergência como essa, não é? Que tem que não pode fechar. Eles de tal assim, para as pessoas. Porque esses horários, Henrique, vai ser esse que, inclusive, hoje já está tampado em alguns jornais para trabalho, redução dos salários. E há vários problemas aí para sobreviver pessoas. Né? Exatamente. Isso, lado, muitos a tal dos efeitos de fazer a economia Ô Passarinho, eu vejo o seguinte, por mais que o governo possa entrar em crise, não é, se você não tiver uma alternativa a ele vai continuar sangrando. Não é? E o que eu estou vendo é a dificuldade de se encontrar uma alternativa. Para mim está evidente que a gente tem que retomar o processo de praticamente tentativa de exclusão do Bolsonaro, mais há 30 anos, ou mais, né, 40 anos atrás, lá, 1800. Parece que os próprios militares esqueceram disso, né? Tá lá dito que o cara é um descontrolado e mentiroso, quanto mais. Está dito isso, não sou eu que estou afirmando, não. Foram chefes militares. Um cara desse não tem condições de conduzir absolutamente nada. E as pessoas foram iludidas, né, grande parte iludidas, por essa situação essa circunstância de deserto, vamos chamar assim, de novas ideias, de novos projetos na área política. E muita covardia, né, o Henrique? Outro dia a gente conversou aqui com o professor Francisco Carlos. Sim. E ele fez um balanço importante de algumas lacunas gravíssimas que foram deixadas no tal processo de transição da ditadura para o regime de liberdades democráticas formais. A grande questão é que o tempo não para. E, novamente, esses militares aparecem aí dando muita bandeira. Eu fico impressionado como não houve ainda nenhum tipo de ação dentro do Congresso por parte da oposição parlamentar para se convocar aí algumas figuras que pontificaram ao longo do ano de 2018, de acordo inclusive com as palavras do Bolsonaro. Eu me refiro ao general Eduardo Vilas Boas, eu me refiro ao general Eduardo Vilas Boas era o comandante do Exército nas gestões da Dilma e do Temer, e segundo o Bolsonaro foi o seu principal cabo eleitoral. Como é isso? Como um comandante do Exército, no exercício do seu cargo, se presta a um papel como esse? Ele tinha que explicar, até porque hoje ele é assessor graduado do Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Outro que tem que dar explicações é o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. De acordo com um livro aí de 2 jornalistas, apontando os bastidores do Supremo Tribunal Federal no ano de 2018, ele atribui ao Toffoli também sinais de alerta que foram transmitidos pelos comandantes militares. Naquele momento ele tinha como seu assessor, curiosamente, o atual ministro da Defesa. Por que a oposição parlamentar não convoca essa turma para dar explicações, simplesmente explicar o que aconteceu? Porque o Bolsonaro disse que o que aconteceu vai ser um segredo que ele levará para o túmulo e que vai ficar só entre ele e o Eduardo Vilas Boas. Que negócio é esse? Onde já se viu um negócio desse? E ninguém cobra nenhum tipo de providência. Olha, Paulo, eu acho até que existem iniciativas isoladas, existem até alguns parlamentares que têm uma atitude mais combativa e tudo mais. Em relação aos militares?
pouco, né? Mas existe, né? Vamos chamar assim, mas são muito poucas essas iniciativas. O que eu percebo, assim, sinceramente, é que... Eu acho que os políticos civis morrem de medo dos militares, viu? A verdade é essa. Sem dúvida alguma, isso é parte da herança que o Francisco Carlos deve ter dito, que é o primeiro desastre, a primeira tragédia. A gente sabe que a gente viveu isso, né? A gente viveu, a gente não está falando de uma história que alguém contou, que lemos nos livros, a gente viveu isso. Foi o completo abandono de levar essa turma toda aos tribunais, depois com o encerramento da ditadura, né? Nós aceitamos esse acordo, esse pacto de convivência, em nome de uma tal democracia que hoje está aí, vamos dizer assim, sendo usada e abusada até por grupos de milicianos. Então isso se foi deturpado de tal maneira, foi levado a tal ponto, não é, que hoje você olha para a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, da capital do estado, e vê o que a gente vê, né? É uma tragédia. Então, assim, a ausência de uma... essa filha possibilite um eleito curso em 31 de março, que devia ser o primeiro antes não se pode nos quartéis, como diz a música, nos ensinar essas lições, não é? Quer dizer, enfim, mas transpondo isso para o plano da política mais geral, o quadro é muito grave, é muito drástico, porque você tem um processo, não é, de um governo que está completamente na contramão das possibilidades, das capacidades que eu acho que um país como o Brasil tem, não é? Um governo que a gente pode chamar, a grosso modo, entreguista, não é? Sem nenhum projeto de nação, não é? Imediatista, não é? Enfim, de depredar o que sobrou, o que restou de patrimônio público, não é? E medidas que agradam o sistema financeiro o tempo inteiro, né? É uma atrás do outro. Não, essa reforma é boa, mas agora o discurso agora é esse, né? Essa reforma é boa, ela é importante, mas só ela não basta. Ontem eu vi uma senhora do mercado financeiro debatendo aqui na Globo News, porque infelizmente estando em casa mesmo, trabalhando, a gente tem que acompanhar essas coisas e tal. E não, é um absurdo. Nós temos que tratar agora da reforma administrativa. Eu falei, pô, mas será que não tem ninguém nesse debate? Senhora, nós estamos precisando dos servidores públicos agora. Essa Globo News é um globo lixo, né? É uma coisa impressionante. Mas ali a TV a cabo. O que é impressionante rádio, né? Fez com porque ele tentou com a ditadura, não é? Integrar para não entregar de satélite, não é? Com a Embratel na época, utilizando a Embratel e cedendo sinal de comunicação, de telecomunicação para a Rede Globo entrar no Brasil inteiro. Não foi isso? É. E o que se fez de ajuste em relação a isso? Nada. Nada. Ao contrário. Então, as dívidas que a gente deixou para trás cresceram, André. Está que nem essa história da dívida pública do Brasil, que é outro debate confuso, interessante, mas enfim. O que eu estou querendo dizer, eu não vejo hoje no horizonte, em curto prazo, uma solução vinda dessa turma, mais que existam bons parlamentares, pessoas bem intencionadas, gente que tem uma visão diferenciada, são poucos, né, no Congresso Nacional. Não vejo. A situação é muito difícil. E o mais aflitivo é que a gente também não vê aqui embaixo, vamos dizer assim, né, organização popular suficiente ou mínima para cobrar dessa turma providências que têm que ser tomadas. Quer dizer, você chegar para um trabalhador brasileiro e dizer para ele, ou de uma pessoa que está desempregada, você fica em casa porque você não pode ir para a rua e nós vamos te dar R$200. Isso é completamente fora da realidade. Você vê governos que são governos
conservadores, liberais em outras partes do mundo, que estão adotando medidas sociais muito mais profundas, porque sabem a consequência disso. Sabem a consequência disso. E, no mínimo, sabem que vão ser cobrados. Henrique. No nosso país, que a gente vê isso, te dou 200 conto para você se alimentar a sua família. E ficar quietinho em casa, né? Henrique, eu tenho aqui outros entrevistados hoje na nossa edição, que é uma edição especial. Nós hoje, sexta-feira, sempre realizamos o debate, mas aqui a Bandeirantes tomou uma série de medidas, me parece acertadas, limitando o número de participantes aqui dentro do estúdio. Então a gente vai fazer um programa normal hoje, com 4 entrevistas. Então eu te agradeço aí a tua contribuição. E você está se cuidando, né? Está em casa? Rapaz, a gente fez. Estou quase chegando no grupo de risco. Não, mas olha, essa história de grupo de risco, também tem gente que diz que não tem nada disso, que todos nós estamos com risco. Inclusive, o problema maior é que não é nem as consequências aí de uma doença, o efeito da doença de forma mais grave. É que todos nós podemos nos transformar em transmissores, né? Por isso a necessidade de todos se resguardar. Eu tenho inclusive com o aqui de peito, não familiares, mas a princípio vai seja você que usou o dia. Um forte abraço. Para você também. Obrigado. Conversamos aqui com o Henrique Acker, vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Pela rodovia Presidente Dutra, ainda há congestionamento para quem segue em direção à Avenida Brasil, passando por Pavuna, Jardim América. Observa melhor condição para quem sai da Dutra pela linha vermelha em direção ao centro da cidade. Trânsito fluindo bem na via, inclusive você consegue evitar o congestionamento que está na Dutra em direção à Avenida Brasil. Já pela Brasil, observo retenções ainda pela pista lateral em Cordovil. Ganha tempo quem faz uso da pista central na altura de Cordovil. Mais à frente, passando por Penha até Manguinhos, é bom panorama hoje na via. Lembrando que a circulação está bastante reduzida na cidade do Rio. Venha para a UVA. Corre que ainda dá tempo de iniciar seus estudos neste semestre. Condições especiais para Enem, vestibular e transferência. UVA, a sua melhor escolha. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Estamos apresentando Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com essa edição dessa sexta-feira aqui no nosso programa Faixa Livre, atípica, porque nós hoje não teremos o nosso tradicional debate que sempre nós fazemos aqui na sexta. Vamos ter as nossas entrevistas aqui normais. Eu estava fazendo a explicação, antes de conversarmos com o Henrique Acker,
a Ana Santos, que me perguntou a razão de eu ter me expressado aqui no programa, contrário à ideia do rompimento com o capitalismo. Eu não sou contrário, não, apenas é uma questão do momento histórico, tático que a gente tem. Né? Eu explicava que aqui na América Latina, por exemplo, nós tivemos aí o tal do desenvolvimentismo, que caracterizou lá a decolagem dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão no século XIX. Mas aqui no século XX nós tivemos uma experiência desenvolvimentista, mas que não foi genuína, porque aqui no Brasil, por exemplo, o carro-chefe da industrialização foi a indústria automobilística e com as empresas multinacionais. Não é? Então, aquela ideia de fazer um processo de industrialização rápida, sustentada por empresas nacionais, aqui na América Latina, não deu certo. Estou falando tudo isso pelo seguinte, para a gente pensar no rompimento com o capitalismo, há várias questões que temos que levar em conta. Questões de ordem econômica e questões de ordem geopolítica, militar. Nós estamos numa área de influência direta dos Estados Unidos. E a minha ponderação é que nós não podemos ficar esperando termos condições de uma guerra com os Estados Unidos, por exemplo, ou um conflito aberto com os Estados Unidos, que a gente tenha condições de resistir às pressões, em meio à nossa situação, do ponto de vista da organização, principalmente dos trabalhadores, que seria a principal força social para sustentar um processo como esse. O que não significa que a gente tem que ficar de braços abertos, braços cruzados, a gente tem que construir as condições de fortalecimento da consciência e da organização dos trabalhadores na busca crescente de um Estado que proteja a população e fortaleça o mundo do trabalho. Então, a questão que se coloca para mim não é de rompimento com o regime do capital, até porque o desenvolvimento das forças produtivas hoje no mundo ainda é regido pelas regras do capital. Vejam que estados dirigidos por partidos comunistas, como a China, como Cuba, como Vietnã, eles operam nessa lógica, porque esta é a lógica do mundo. Por isso, não significa que o papel dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas esteja encerrado, muito pelo contrário, mas a gente tem que traduzir para as nossas condições históricas atuais as tarefas de fortalecimento do mundo do trabalho, que me parece essencial para a gente buscar uma nova ordem mundial. Bem, na ponta da linha, vamos conversar com o professor Adacto Ottoni, ele é professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. No próximo domingo, é o Dia Mundial da Água. E nós vamos falar justamente sobre essa questão vital para a vida de todos nós, a água. E que aqui no Rio temos um problema gigantesco. Professor Adacto, bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer aí estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, AM. Eu que te agradeço, mais uma vez, a gentileza dessa entrevista, Adacto, a sua participação aqui no nosso programa Faixa Livre. No meio de toda essa confusão, coronavírus, etc., parece que a questão da água, mais do que nunca, é fundamental. Como é que você está vendo aí, especialmente, a situação da SEDAI, depois dessa crise aí que tivemos no início do ano e no ano passado, inclusive, a respeito do abastecimento de água e a própria situação da SEDAI? Eu pergunto, eu coloco aqui num ponto central, porque me parece que essa empresa é vital para as nossas próprias vidas, para a nossa sobrevivência. Como é que é essa situação, hein? Porque a ideia do segundo a ordem e a sua... O aspecto da sociedade, né, para realmente aquela difícil água onde tem água pode a gente garante água para todo mundo, que isso é problema público. A toda a felicidade, mas que está bastante poluída. Que está global, crise do coronavírus, né, e que isso
O que gerou elas foram decorrentes de saneamento naquele lugar. Se não tem saneamento, você não tem higiene, você tem de animais silvestres, a população consome esses animais e a partir daí começa o problema, todas essas crises. E isso é um alerta que a natureza está nos dando. Quando o homem tem descaso com o meio ambiente, isso tem a ver com o coronavírus e tem a ver com a SEDAI, porque a SEDAI não produz geosmina. A geosmina vem do rio, é o descaso das autoridades com saneamento que está poluindo os nossos rios. Cada vez mais a SEDAI vai ter mais dificuldade em tratar a água e a gente consumir uma água de pior qualidade. E se nós não tivermos uma colocação também que eu queria fazer, fala-se muito no problema do planeta, que são as mudanças climáticas, o aquecimento global. Eu sempre discordei dessa afirmativa. É importante o aquecimento global, combater o aquecimento, sim, mas não é o mais importante do planeta. O mais importante do planeta, a crise do coronavírus está nos mostrando. O homem tem que ter um modelo de gestão no planeta com sustentabilidade ambiental, justamente para evitar essas crises do coronavírus, essas crises da SEDAI, que a gente pode ter risco, sim, de problemas de água no futuro. Então, o que a gente precisa fazer é ter um modelo de gestão. Para isso, nossas políticas públicas, é esse alerta que eu queria dar para a população, cobrar essas políticas públicas dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, nosso governador, nosso presidente. Nós temos que buscar políticas públicas que preservem a natureza, que sejam políticas públicas com soluções baratas, que tenham viabilidade econômica, senão você não dá abrangência à solução, e que tenha viabilidade social. São políticas públicas que vão gerar soluções, que vão preservar a saúde das pessoas, que vão gerar emprego. Eu vi você falando muito bem antes sobre o problema do emprego, uma apresentação brilhante que você fez aí antes, né? É fundamental ter emprego, é fundamental a ação ter lazer. E conseguimos se nós tivermos um modelo de gestão. E eu queria evitar essa alerta. Social. Aí tem para todo mundo, especialmente nas comunidades, parece que está tendo problema por conta da pressão, e não é por problema de falta d'água, Paulo, porque nós estamos com água sobrando hoje no Rio. O problema é planejamento estratégico, ela tem que tratar mais a água e garantir mais pressão para a água chegar bem em todas as comunidades. Então, eu não vejo isso hoje como um risco, a não ser se está, porque tem água e a SEDAI já está com esse problema da geosmina, a princípio, resolvido. Então, a questão dela se programar, se planejar, de acordo com essas novas demandas, por conta dessa mudança de todo mundo estar em casa, para garantir o abastecimento. Isso eu acho que vai se resolver. Mas o grande problema é o seguinte: nós temos que, no nosso estado, no nosso país, mudar o modelo de gestão do saneamento, justamente para evitar problemas como o do coronavírus, problemas como a poluição dos nossos mananciais. E como que a gente pode viabilizar isso? Porque as autoridades, inclusive o governador, sempre colocam que isso é uma coisa inviável, é caríssimo, porque se adotam soluções caras. Nós temos que botar soluções sustentáveis que incluam o reaproveitamento do resíduo. O que faz parte do saneamento? É o abastecimento da água, o saneamento de esgoto, o saneamento do lixo e a drenagem, concorda? A parte de enchentes. Então, dentro do conceito da sustentabilidade ambiental, o saneamento do esgoto e do lixo podem ser, olha o que eu vou falar agora, Paulo, sim, podem ser solução para o saneamento da água e da drenagem. Sabe por quê? Porque o lixo, 50%, isso que eu queria entender, que hoje em dia, que esse material podia estar sendo transformado em composto orgânico para fazer reflorestamento. O esgoto, nosso luz, uma SEDAI, está gerando essas algas, Paulo. Então, temos que pegar porque, em geral, o que Paulo é o poder econômico. Se elas são soluções caras,
tem grupos que financiam campanhas de políticos e que fazem o lobby, e existe corrupção, por isso que a gente não viabiliza o saneamento. Nós temos soluções baratas, então nós podemos transformar o nosso lixo úmido, em vez de descarregar em aterro gastando um dinheirão. Eu, inclusive, tenho dado várias sugestões de utilizar o próprio área no entorno do aterro de Gramacho, que hoje em dia está abandonada aquela área no entorno, fazer uma grande usina de compostagem para aproveitar o lixo úmido. Nós implantamos a coleta seletiva como um todo na cidade do Rio de Janeiro e aproveitar tudo. Lixo seco vai gerar emprego não só para o catador, o lixo seco é o reciclável, como vai estimular todo o mercado secundário da reciclagem. O lixo úmido nós vamos transformar em composto orgânico, sabe para quê? Para fazer reflorestamento. A floresta, Paulo, segura 80% da chuva, você sabia disso? Ela retém e infiltra. Então, uma área que tem floresta, ela não tem, as enchentes são muito menores, você amortece a inundação e aquela água fica retida na bacia hidrográfica. A chuva não ocorre igualmente o ano inteiro. Então, nesses 4 a 5 períodos chuvosos, onde tem produzindo água bacia, amortecendo começa a faltar água porque não tem. Então, para produzir água boa, e eu acho que nós temos aqui, que se quer bater enchendo no estado do Rio de Janeiro, botando piscinão. São Paulo é piscinão, é uma obra que não resolve nada, é uma obra caríssima, ela amortece enchente, mas não atua na causa. Você tem que fazer uma gestão da bacia toda. Só para mostrar para você, Paulo, nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes da AM, levando aqui no aproveitar essa da vírus, você pode tem que produzir composto orgânico e biogás para o nosso fogão, para como combustível de carro. O composto orgânico você gera no final para fertilizar o solo, recuperar e o esgoto tratado, cheio de nutrientes, eu vou utilizar, por exemplo, para regar jardins públicos. Eu não preciso regar um jardim público com água da SEDAI, que é cheia de cloro, é até pior. Se eu pego um esgoto tratado que é cheio de nutrientes e faço a irrigação daquele jardim público, é muito melhor para o vegetal e eu não jogo nada no rio. Está dando para você entender, ao fazer o reuso de esgoto, eu economizo água da SEDAI. Entendeu? Agora, nada disso funciona se nós não tivermos educação ambiental. Eu não posso fazer coleta seletiva de lixo se a população não tem educação. Nós temos que investir em programas de educação ambiental para conscientização, melhorar a capacitação das pessoas, para termos melhores empregos, como você falou anteriormente, que é fundamental. Isso você só consegue capacidade de emprego com capacitação da população. Então, esses países de primeiro mundo aceitam muita gente do Brasil, mas se não tiver capacitação, ninguém entra. Isso aqui no Brasil é que nós temos que investir, por isso que isso tudo está vinculado numa gestão com sustentabilidade ambiental. Isso é a causa que ela deixa aquela população vivendo na miséria, muitas vezes com trabalho escravo e gerando todos aqueles problemas que geraram a contaminação do morrer. De outros problemas que os contaminados que se atende a poder que mudar isso. Você que o programa aqui de você é um programa curto, mas cada de drenagem e lixo, soluções sustentáveis. A solução correta é o seguinte: se o governador tem dinheiro para enfrentar
a crise da SEDAI, ele tem que fazer as obras certas. Quais são as sugestões que eu teria a dar para enfrentar a crise da SEDAI e a gente ter sustentabilidade no abastecimento de água, para responder a tua pergunta, Paulo? Primeiro, o governador tem que priorizar com esses 1 bilhão e 400 que parece que ele tem disponível, melhorar o licenciamento ambiental no Estado e a fiscalização ambiental no Estado. Isso aconteceu com a SEDAI. O licenciamento e a fiscalização ambiental não é só da SEDAI, não. Da maioria das concessionárias de saneamento das indústrias, está sendo feito de forma deficiente. Nós temos que melhorar o processo de licenciamento, programas ambientais mais exigentes, uma fiscalização mais severa, que os órgãos ambientais têm que ter melhores laboratórios para analisar todos os portarias de potabilidade. Botando laboratórios, viaturas, vai dar uma melhoria na poluição do manancial. O Rio Guandu e o Rio Paraíba do Sul, 90% do Rio do Paraíba está cheio porque está mal licenciado e mal fiscalizado. Então, nessa área, não é o Estado que tem que corrigir a poluição de uma indústria, é o Estado licenciar bem e fiscalizar bem. Este é um problema que tem que ser atacado com essa verba que tem, e o de se necessidade para diminuir o manancial da SEDAI é desviar o Rio Queimados e Ipiranga. Esses dois geram a produção de água, está gerando as milhões de reais. A sugestão é botar antes de chegar na Lagoa do Guandu e sim desviar a produção de uma bomba e bombear esses rios que estão poluídos para depois da tomada d'água da SEDAI, onde a água não é parada. O Rio Guandu tem uma vazão muito maior e com água corrente, e acabou o problema da eutrofização. E isso é uma obra rápida e barata, depende só de vontade política de se fazer. Professor... Terceira medida. Sim. Hoje, diga aí a terceira medida. Vou dizer terceira e a quarta, eu sei que o tempo está curto, né? Não, eu quero conversar mais com você. Então, desculpa que eu estou dando até uma aula aqui para você, desculpa, mas eu vou falar rápido. A terceira medida é você fazer uma intercepção de todos os valões de esgoto naquelas prefeituras que não têm nenhum sistema de esgoto. Você, com uma obra barata e a curto prazo, impede a entrada do esgoto no rio. E você intercepta e encaminha para uma estação de tratamento, que o caro é botar rede coletora em toda a cidade. Essa é a terceira medida. E a quarta e última medida, não menos importante, e que é muito mais barato que construir barragem, que é o que se faz em geral, é você reflorestar a bacia do Paraíba do Sul, que está 70% desmatada, você fazer obras de infiltração, como tem no Arizona. Lá, Arizona é um clima de deserto, toda água de chuva, eles infiltram no terreno com obras com valas de filtração, bacias de recarga. Então, eu estou colocando a luz no final do túnel, com obras de engenharia baratas, que vão melhorar o manancial dentro desse conceito da sustentabilidade e que vão gerar um saneamento sustentável com mais emprego e com valorização ambiental. Entendeu? Então me coloca aí à disposição para a tua pergunta, Paulo. Em primeiro lugar, uma ponderação. O que é uma tristeza e é lamentável que todas essas alternativas, medidas que você está muito bem destacando, elas vêm sendo reiteradas por especialistas como você, pelo menos há 20 anos. Eu há 20 anos apresento aqui o programa Faixa Livre, eu tenho acompanhado todas essas recomendações. O problema é que o poder econômico dominante de ambiental. De vista isso há 40 anos. O problema não está somente no Rio de Janeiro, o problema é no Brasil como um todo. O nosso modelo agrícola, por exemplo, transformou completamente o cerrado brasileiro. Tornou, evidentemente, mas há um com base de desmatamento e utilização intensiva de venenos, seja para
tornar a terra mais fértil, seja para proteger as culturas das chamadas. Eu queria que esse modelo de desestabilização ambiental, já que estamos nas vésperas de um Dia Mundial das Águas, com algumas doenças que vêm chegando, inclusive, nas cidades, como é o caso da dengue, da chikungunya, da zika. Como é que você vê isso? Como é que você vê como é que é nacionalmente esse problema? Primeiro, você tocou na ferida quando você falou que essa é a causa principal do problema de não ter solução, não é a falta de solução tecnológica que essas soluções existem, é porque não há vontade política, porque quem tem o poder da caneta é que toma decisão, entendeu? As políticas públicas aqui no Brasil estão na contramão da sustentabilidade ambiental. Eu já citei o exemplo na área do saneamento, coletar esgoto, tratar esgoto no rio, né? E para isso você usa equipamentos caríssimos para fazer o tratamento e o lodo que você gera, você joga em aterro sanitário, que grandes bancos são os donos desses aterros, que ganham muito dinheiro e tem o esquema de corrupção. Infelizmente, é isso que acontece. Então, na realidade, com as indústrias acontece a mesma coisa. Licenciamentos mal feitos, isso gera economia das indústrias. Então, o que nós precisamos fazer? É ter um processo de sustentabilidade ambiental, foi o que eu falei no início. Por exemplo, uma prática agrícola, como você falou, que gera grandes lucros para o agricultor e o cara enche de pesticida para conseguir não perder o seu lucro, e quem sofre com isso é a população que consome produtos cheios de pesticidas, com agrotóxicos, e o meio ambiente que na chuva aquilo tudo é lavado e vai para os rios. Água dos mananciais, e não são as melhores soluções, são as soluções não as mais caras. De Cabral, que demoliu e 2 anos depois, com a Olimpíada, demoliu tudo de novo para fazer tudo de novo. O objetivo é fazer obra cara para alimentar a corrupção. Infelizmente é o que tem acontecido. Então nós temos que buscar um modelo de gestão que você, por exemplo, em vez de ficar usando pesticida, a política pública tem que estimular a agricultura orgânica, né? A agricultura familiar, onde a agroindústria, sistemas agroforestais que você preserva a floresta, gera renda, não a população. As indústrias têm que ter uma política para fazer, não é que ser proteção de poluição, mas elas os nossos jornalistas, nós temos da fora, hoje em dia no mundo, economia circular. Então é reaproveitar tudo. Há uma política sustentável, você está protegendo os mananciais. Quando eu falo em desenvolvimento, a gestão sustentável que é o problema mais importante do planeta, o que gera o aquecimento global? É liberação de carbono e desmatamento, concorda? Que o desmatamento a floresta não captura, ela está você população com um aquecimento global, quando você é sustentável, automaticamente você controla o aquecimento, não vai e não vai deixar de desmatar. Só que além disso, na gestão sustentável, você vai querer investimento, a população vai exigir investimentos em educação para capacitar as pessoas para terem melhor nível de vida, vai exigir soluções técnicas com bom licenciamento para fazer reaproveitamento de resíduo, vai estimular o reflorestamento ao invés da construção de grandes barragens, as grandes no Rio. Falando de recursos hídricos, não vai se limpar, porque nós vamos dar água de água
nós quisermos dar habilidade da água, não na região metropolitana do Rio de Janeiro, como o nosso Brasil, para políticas públicas dentro do governo do Estado, dos nossos municípios, o reflorestamento priorizando as APPs. O que é APP? É faixa de áreas de inundação, áreas da bacia, que são áreas de também. Essa ação, ela vai para produção de origem difusa, ajudar a vegetação nas áreas íngremes, vai o utilizamento de encostas, vai reduzir o risco e vai infiltrar água de chuva. Então, com obras muitíssimo mais baratas do que esses piscinões caríssimos que o mal político adora, porque dá voto, mas ninguém pensa em fazer política de aumentar áreas verdes das cidades, de você fazer uma gestão sustentável para o lixo. Mesmo com a coleta seletiva aqui no Rio de Janeiro, nós reciclamos menos de 5% do nosso lixo. Você sabia disso? 95% vai para a seropédica aqui no Rio de Janeiro, é um absurdo. E o lixo orgânico também. E em cima do aquífero, não é isso? Em cima do aquífero Piranema. Quer dizer, o licenciamento mal feito, gastando um dinheirão de combustível para levar para a seropédica, poluindo a atmosfera. Tudo errado, agora dá muito lucro, né? A Conurb gasta 18 milhões por mês para descartar lixo em aterro. Com esse dinheiro, ela podia estar estimulando vários pontos de coleta seletiva na cidade, dando emprego não só para os catadores, com isso estimulando o mercado secundário. A reciclagem não funciona no Brasil, sabe por quê? Porque tem pouco lixo reciclável, o empresário não quer investir. Mas se você viabilizar 30% do lixo de uma cidade é o lixo seco, o lixo seco é o reciclável. O Rio de Janeiro, que é uma prefeitura rica, recicla menos de 5% do seu lixo. Se nós conseguirmos reciclar os 30%, os empresários vão investir para transformar aquilo em matéria-prima para a indústria. Ao fazer isso, você está evitando acidentes como o de Brumadinho, porque você vai reduzir a exploração mineral. Porque se você começar a utilizar o vidro, o metal, como matéria-prima para a indústria, vai ter menos demanda da Vale do Rio Doce para explorar minério. Você está entendendo a política da sustentabilidade, esse conceito da economia circular? Perfeito. Agora, ao fazer isso, tem interesse econômico por trás que não deixa. Então, os empresários só vão apoiar essa medida sustentável quando não tiver mais recurso natural. Por que a gente não tem... Ou quando tivermos, professor, vou lhe interromper, porque eu preciso continuar aqui o nosso programa com outras entrevistas. Desculpe. Mas nós, na verdade, vamos interromper essa sanha empresarial imediatista quando tivermos governos que olhem para o nosso povo de forma efetiva, não de forma demagógica. De qualquer maneira, eu agradeço muito essa verdadeira aula que você nos deu, o professor Adacto. Eu lhe agradeço essa verdadeira aula que você nos deu aí nas vésperas do Dia Mundial da Água. Muito obrigado. Um forte abraço para você. Me coloca à disposição. Muito obrigado, Paulo. Um bom dia. Conversamos aqui com o professor Adacto Ottoni e ficou muito claro, né? Se nós tivéssemos governos que efetivamente defendessem o povo, valorizassem a maior riqueza que nós temos, que é a nossa capacidade de trabalho humano, além dos nossos recursos naturais, isso poderia ter hoje uma nova situação. O Brasil é um país absolutamente rico, generoso em recursos naturais, inclusive generoso em termos de mão de obra, e nós poderíamos construir efetivamente um novo modelo societário. Mas para isso precisamos ter governos que não pensem simplesmente nas próximas eleições. A gente precisa ter governo que, de fato, pense no Brasil e pense principalmente em enfrentar esse modelo econômico e político nefasto que reduz tudo ao imediato e a uma perspectiva absolutamente egoísta em termos de apropriação dos chamados frutos do progresso. Por isso, nós estamos cada vez mais nos aprofundando numa crise, porque nós temos tido sucessivos governos que, de fato, não olham para as condições estruturais que oprimem a nossa população pobre, miserável e de trabalhadores. Infelizmente, essa é a realidade. Vamos a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183 dígito X, conta corrente número 142426 dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. O ouvinte da Rádio Bandeirantes, que agora segue pela Avenida Presidente Vargas, vai encontrando movimentação mais intensa no acesso à Avenida Rio Branco. Observo também esse panorama pela Rua do Riachuelo, rumo a Lapa. A via expressa da zona portuária é boa opção de caminho para quem segue em direção à área do Castelo ou então rumo ao aterro do Flamengo. O túnel Santa Bárbara fluindo bem nos dois sentidos. Ótima dica de ligação entre o centro e a zona sul do Rio. Agora, aproveite os últimos dias para garantir Veloy com 12 mensalidades grátis e passe direto em pedágios e estacionamentos. Adquira já em veloy.com.br. Veloy piscou, passou. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e dentro dessa nossa pauta a respeito do Dia Mundial das Águas, no próximo domingo, vamos conversar agora com a professora Ana Lúcia Brito. A professora Ana Lúcia é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas. Professora Ana Lúcia, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia aos seus ouvintes. Tudo bem, muito obrigado por nos atender novamente. A última vez que a gente conversou foi justamente sobre o marco legal para o saneamento. Nós tivemos a tramitação na Câmara e o projeto, muito ruim, me parece, foi para a Câmara. Como é que anda esse projeto, professora? O projeto foi de lei, Senado, né? Ele tem um número, né, que é 4162, né, de 2019, é um projeto do Executivo, já está aprovado na Câmara dos Deputados, agora está tramitando no Senado. Tinha ainda uma esperança de que foram criados a tramitação na Câmara. Procede, continua, você continua tendo essa esperança? Quer dizer, o projeto agora ele está fechado para discussão no Senado, mas eu acho assim que a gente está numa situação de, enfim, instabilidade e incertezas com relação a tudo nesse momento. Né? Isso. Os senadores mesmo estão fazendo votação online, enfim, vários atores não estão podendo trabalhar, mas tem uma diretiva do ministro Paulo Guedes da Economia, né, para apressar a aprovação de algumas medidas. Né? É uma das prioridades que ele mandou, não é? É uma das prioridades que ele colocou. Né? O que a gente, enfim, as pessoas que militam, né, pelo direito humano à água, faço parte do ONDAS, né, que é o Observatório Nacional do Direito à Água e Saneamento, acham muito ruim. Né? Enfim, é uma proposta que facilita muito, né, a entrada do setor privado na prestação dos serviços, e a gente está vendo agora, né, eu acho que está aparecendo na mídia todo, né, sobre as pessoas que estão sem água, né, sem o mínimo necessário de água, né, de atendimento nas comunidades, né, nessa situação agora da pandemia do coronavírus, né, evidentemente que isso tende a enfim, ficar pior ainda, né, nesse momento, eu acho, se vier essa medida da privatização dos serviços. Né. Nesse momento, pelo menos nas comunidades do Complexo do Alemão, Camarista Meia, Chatuba, há um mês, essa turma está sem água, Ana Lúcia. E isso no momento dessa grave situação que estamos vivendo por conta aí da pandemia. Me parece que o funcionamento lá do Congresso estará prejudicado e todos os esforços aí dos parlamentares, em que pese a opinião do Paulo Guedes, estarão voltados esses esforços para a aprovação de medidas emergenciais voltadas aí para o fortalecimento do SUS, né? Agora todos estão descobrindo as virtudes do SUS. É curioso isso. Você acha que as tais prioridades do Paulo Guedes serão
contempladas pelo Congresso e particularmente pelo Senado na tramitação dessa matéria? Eu sinceramente não sei, Paulo, tenho dúvidas, entendeu? Porque, por um lado, né, o governo acena com algumas medidas de caráter mais social, mesmo que insuficientes, como um esboço de possibilidade de indenizar pessoas que ficariam sem trabalho, né, enfim, dos informais, etc. Por outro lado, ele anuncia uma medida que é muito ruim, né, que é a possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução de empregadores. Então, os sinais são ao mesmo tempo contrários, né? Então, assim, eu acho que nesse caso da medida, eu não tenho muita esperança, né, na política desse governo, não. Eu acho que ele vai tentar tramitar o projeto, né? Cabe aos senadores, né, enfim, avaliarem se nesse momento, né, de crise, se isso é a questão fundamental ou não, né? Eu acho que tem outras coisas, como a necessidade de renda mínima, enfim, uma série de outras políticas, né, fortalecimento do SUS, uma série de outras políticas que deveriam ser adotadas agora, né? Não essa política, né, que, enfim, que tem uma série de problemas, né, que desrespeita a possibilidade da titularidade municipal dos municípios de escolherem o prestador do serviço, né, que impõe uma série de metas e objetivos para o setor público e nenhuma meta e objetivo clara para o setor privado, enfim, o que favorece, né, num país, né, onde a gente vê um aumento, né, dos últimos 4 anos, né, de redução dos rendimentos dos mais pobres. Isso está aparecendo muito claramente agora, né, na situação da pandemia, gente que não tem nem dinheiro para comprar sabonete, né, para lavar a mão, né. Então, assim... Alguns não têm nem água, né? Alguns não têm nem água, né? Então, como é que fica essa situação? Será que essas pessoas vão ser atendidas pelo setor privado, que opera numa lógica do lucro, né? Qual é a capacidade do poder público, efetivamente, né, de impor modelos de regulação que façam com que o setor privado atenda essa população, né? Eu acho que isso é uma questão que precisa ser colocada, né, na discussão desse projeto de lei. Mas parece que isso é objeto de uma insensibilidade total por parte do governo federal, porque ele obedece a outra lógica, né? Eu acabei de conversar aqui com o professor Adaco Totoni, você conhece muito bem, e ele listou uma série de medidas, especialmente aí para melhorar a qualidade da água fornecida pela SEDAI, mas ao mesmo tempo a gente destacou que justamente essa pressão permanente dos interesses e sempre os interesses privados estão voltados para a perspectiva de lucros imediatos, prejudica completamente qualquer trabalho de fortalecimento de um modelo que poderia ser chamado de sustentabilidade ambiental. E com isso a gente vai cada vez mais conduzir a privada como uma espécie de carro-chefe de um novo modelo de saneamento no país, parece que não atenta para o que vem ocorrendo no país há muito tempo, né? Eu acho assim, que na realidade o que a gente tem que ter é um entendimento, né? Eu tenho assim, que existem várias possibilidades, né, de melhorar a legislação que existe hoje, né, que é a Lei 11.445 de 2007 atende, né, a questão do saneamento. Existem várias possibilidades de melhorar essa lei, mas eu vejo essas melhorias num outro sentido, né? Não de abrir o mercado para o setor privado, porque já tem espaço para o setor privado atuar dentro dessa lei, mas, por exemplo, né, estou pensando assim, a gente pensa, por exemplo, que seja incluído na lei a garantia do direito humano à água, né? Então, que todas as pessoas tenham um volume mínimo gratuito de água a ser disponibilizado, enfim, para todas as pessoas, independentemente da sua situação de renda, né? Isso é uma garantia do direito humano à água, né? A gente divulgou agora, essa semana, ontem, uma nota do Ondas, né? Pedindo que seja proibido o corte de água, né? Nessa situação agora de demanda de água, né, enfim, para a questão da higiene, dentro da questão da saúde pública e da pandemia do coronavírus. Então, eu acho que tem várias melhorias sociais, né, que podem ser colocadas na lei, né,
E o projeto de lei do governo federal, na realidade, ele está pautado por uma lógica de introduzir competição, mercado, entendeu? Sem nenhuma item, né, que olhe o serviço público de saneamento básico, de abastecimento de água e de tratamento sanitário, como um serviço, né, como um direito social. Eu acho que, assim, qualquer lei que viesse nesse sentido deveria começar com isso, né, com acesso a todos, né, igual, indiscriminado, né, com as pessoas que tenham, tanto para as que têm capacidade de pagamento quanto para as que não têm, né. Eu acho que deveria começar por aí a mudança da lei, né, e não pela introdução de uma lógica de mercado, né. Eu acho que é um pouco essa questão. Quando a gente fala em sustentabilidade, né, eu conheço bem o professor Adax e tal, mas eu estou mais preocupada com a sustentabilidade social dos serviços, né, de como é que você faz com que todos tenham acesso a um volume mínimo de água que possa satisfazer as suas necessidades, né, que a gente está vendo agora que as pessoas não têm esse volume mínimo, né. Enfim, eu acho que a questão passa por aí. De forma do serviço público. Né? De forma imediata, a gente tem um problemão aí pela frente. O Witzel me parece que anunciou também que por 2 meses a SEDAI não irá fazer a cobrança, não é? Das tarifas de água. É uma medida importante, mas ainda muito insuficiente, porque existem problemas hoje básicos, inclusive de abastecimento de água. Mas é insuficiente, né? Assim, por exemplo, no caso das comunidades que estão sem água, né, hoje, enfim, eu acho que tem medidas emergenciais a serem feitas, né? Por exemplo, distribuição de água através de caminhão-pipa, né? Encher, buscar, avaliar qual é o problema dos reservatórios dessas comunidades, que provavelmente é um problema de distribuição de água nos reservatórios, e levar a água para esses reservatórios, entendeu? Ter pontos de água públicos na rua para a população de rua. A gente tem uma população enorme de rua hoje no Rio de Janeiro que não tem acesso nenhum à água. Então, eu acho que começar na água como um bem, né? Eu acho que talvez justamente lá na China uma ação que colocar esse tal. Me parece que a população como um todo agora fica mais alerta a respeito disso. Nesse sentido, você acha que a bandeira aí da privatização da SEDAI vai se manter de pé? Eu não sei, quer dizer, eu acho que esse momento está tudo em suspenso, né? Mas existe um projeto muito forte, né? Não, foi ampliado, né, a ideia da privatização. De privatização, né? Da SEDAI, enfim, tem um modelo já de modelagem do BNDES para atender, que só funcionará se o projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal for aprovado, né? Porque várias coisas dessa modelagem do BNDES, concessão em blocos, etc., depende da aprovação desse projeto de lei, né? Era uma coisa que estava prevista para no máximo outubro, e a gente está vendo agora uma situação de paralisia de tudo, né? Então, provavelmente, isso também vai ser um pouco adiado, mas o projeto existe, né? E o governo federal, enfim, a política, pelo menos do Ministério da Economia, ele acredita que essa é a saída, né? Eu acho que essa não é a saída, né? Eu acho que a saída é o fortalecimento da SEDAI enquanto empresa pública, né? Apesar de todos os problemas que a SEDAI tem, eu não posso negar esses problemas, a gente está vendo agora, né, uma série de comunidades sem acesso à água, né? Eu acho que, quer dizer, como é que você poderia reconstruir a SEDAI por dentro, né? Tornar a SEDAI uma empresa transparente, né? Viabilitas políticas, né? Os contratos dos municípios, né? Contratos que a gente não absolutamente uma série de experimentar tem vários exemplos que a gente vê hoje, né, de prestação privada, né, que excluem a população mais pobre, né, o aumento de tarifas, né, tem estudos que mostram
as tarifas efetivamente aumentaram, né? Isso não é situação de crise econômica do país, quer dizer, como é que as pessoas vão ter capacidade de pagar essas tarifas, né? Essa é uma questão fundamental, né? Fora outra questão, né, de liberar recursos públicos para o setor, de aumentar os investimentos, né, de, enfim, acabar com essa PEC do teto dos gastos públicos. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Entender saneamento público como, enfim, saneamento básico como uma questão de saúde pública. Eu acho que é mais ou menos por aí. O problema é que até antes da eclosão aí dos efeitos mais fortes aí do coronavírus aqui no Brasil, o papo em relação à SEDAI me parece que tinha inclusive retrocedido, porque antes se falava na privatização da distribuição e dos serviços de esgoto, né? Deixando a produção de água ainda nas mãos da SEDAI pública. Eu li que houve uma mudança e eles estavam prevendo, inclusive, a própria privatização da produção. Você confirma isso? Isso chegou a ser aventado pelo governo do Estado, né? Mas tem outras, enfim, tem várias coisas, né? Isso não está na modelagem do BNDES, né? Enfim, então isso não está original. Isso foi aventado pelo governador Witzel num dado momento. Mas o governador Witzel, ele vai no sentido e dá meia volta, né? E vai para outro imediatamente oposto, né? A gente não sabe muito bem qual é a poder em relação à questão da segurança. E ele fez né? Muda também. Mas não sabe para onde ele vai, né? Porque na realidade, a campanha eleitoral dele, ele foi defesa pública. Depois ele volta e defende, né? Aí vários estavam sendo pura de comentar qualquer uma, porque ele pode voltar no sentido mas elas não resistem a coisas, né? Então muda tudo. Então tem o aspecto aí, talvez, da psique do indivíduo, né? Então a gente sempre fica meio inseguro, né? O que ele de fato está acreditando, né? Mas... exatamente. Eu acho que é um pouco por aí, né? Mas eu acho que nesse momento de crise, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Quer dizer, como é que você garante, né? Quais são os caminhos para garantir um serviço universal, né? Um serviço para todos, né? É o caminho do mercado, o caminho do direito. Acho que é um pouco... Vamos ver se as lições do coronavírus têm o nosso povo. Professora Ana, obrigado pelas suas explicações sobre a tramitação desse projeto no Senado 162, e mais uma vez eu lhe agradeço muito a gentileza dessa entrevista. Obrigado, Paulo. Bom dia. Um abraço para você. Conversamos aqui com a professora Ana Luciana Nogueira de Paiva, habilidade de arquitetura de Rio de Janeiro, do Laboratório de Águas Urbanas. Nós teremos mais um intervalo? Não, né? Podemos ir direto. Estamos aguardando o nosso Ari Girota, lá do Trato de Águas de Niterói, e o José Rodrigues nos dá parabéns pela entrevista com o professor Adacto. Ele pergunta, será que já não passamos do tempo de cobrar a vontade política? Nossa missão já não seria o modelo de Estado e sua perspectiva de desenvolvimento? Seria, né? O problema é que entra governo, sai governo, essas questões não são enfrentadas. As questões que a racionalidade nos geraria, né, e a experiência, inclusive, de outros países, mas essas experiências e essas proposições passam incólume por diversos governos à direita, governos à esquerda, governos ao centro, todos, na verdade, até agora, subordinados ao tal poder econômico e político que só observa o interesse imediato, do lucro imediato. Essa que é a questão. Bem,
Na ponta da linha, vamos conversar agora com Ari Girota, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto em Niterói. Ari Girota, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Band, do programa Faixa Livre. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês de novo. Queria conversar um pouco sobre a situação da SEDAI, Ari Girota, porque agora, com a eclosão aí dos efeitos da pandemia do coronavírus, mais do que nunca, a água é fundamental. E nós estamos aqui com informações de algumas comunidades sem água há mais de um mês. Não dá para resolver esse negócio imediato? A gente acabou de forma imediata, acabamos de conversar aqui com a professora Ana Lúcia, da UFRJ, ela lembrou que, por que a SEDAI não coloca carros-pipa para essas comunidades? Bem, Paulo, primeiramente, as pessoas têm que... Por que o governo se pronunciou em relação a isso? Né? O governador determina eu tenho convicção de que a SEDAI tem total condição de a todas as comunidades, como sempre o fez antes, quando desde janeiro, por ocasião da nomeação do privatizar a empresa. E nós temos um impacto de pela empresa, de maquiagem para justificar a privatização, só que agora o coronavírus veio aí para escancarar a importância dos serviços públicos, no caso do saneamento e saúde, nas mãos e execução do Estado, né? Então, assim, objetivamente, o povo tem que cobrar, pressionar, porque o povo das comunidades ou das favelas, se eles vierem para o asfalto e reivindicar isso, a gente tem certeza que o governador vai ter que mudar de posição, porque, afinal de contas, somos mais de 700 favelas no Rio de Janeiro, e talvez chegando a mais de 2,5 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa atenção especial, e o trabalhador da SEDAI nunca se furtou a dar o atendimento a essa população. Pelo contrário, né, nós temos muitos companheiros que moram nessas comunidades, são oriundos das comunidades. Eu, por exemplo, hoje trabalho numa localidade chamada Apolo, fronteira de São Gonçalo com Itaboraí, e a gente percebe o quão necessário é a presença do serviço público aqui. A situação anterior da SEDAI, me parece, tenho esperança disso, que entre agora num questionamento total. É uma irresponsabilidade essa ideia da privatização de qualquer forma da SEDAI, porque cada hora também eles inventam algum tipo de proposta de privatização, todas muito nocivas. Agora, no dia 10 de março último, a Justiça determinou o desconto de 25% nas contas da SEDAI por crise na água. A qualidade da água afetou quase milhões de cariocas e fluminenses, né? O problema é que parece que a SEDAI recorreu, não foi isso? Sim, recorreu. E a medida está suspensa. Mas ontem o Witzel, é isso que eu queria chamar a atenção e ver a tua opinião. O Witzel parece que baixou um decreto adiando o pagamento das contas da SEDAI por 2 meses, não é isso? Perfeito. É um decreto estadual, eu não tenho o número dele aqui, que, entre outras medidas, visa contemplar a população, né, principalmente aquela que tem menos condições de pagamento, né, capacidade de pagamento, de terem a sua isenção e veja, isso somente com uma empresa pública pode ser feito. Uma empresa sob o controle do Estado, operada pelo Estado, servidores concursados. Eu quero fazer um parênteses, porque isso que você falou não é um mero detalhe. Essa crise demonstra enquanto é sob a tutela do Estado, do Estado, e pode inclusive dinheiros, quase 20 milhões no trimestre, para universidades
a distribuição de água em todas as comunidades, para melhorar os serviços de água e esgoto sanitário prestados nos municípios. Para tanto, bastando a ajuda de profissionais, de pesquisadores como a professora Ana Lúcia, que me antecedeu. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui, eu recebi de um morador de Nova Friburgo, as pessoas podem entrar no site, é um comunicado da empresa Águas de Nova Friburgo. Ele posso citar o comunicado, se me permite? Pois não, é importante. Prezado cliente, pensando no bem-estar de todos para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, recomendamos algumas opções para que o pagamento de suas contas também possa ser feito com conforto e segurança da sua casa. Ele vem dando débito automático, pagamento online, pagamento via aplicativo, Mercado Pago, Recarga Play, PicPay, um comunicado da Águas de Nova Friburgo que retrata o que representa a privatização. Enquanto empresa pública, a distribuição, a produção, o tratamento de água, o tratamento de esgoto é uma obrigação do Estado, é uma política de saúde pública. Privatizou, ele dizendo para você como é que você pode pagar a conta. E aí eu quero ver qualquer governo, qualquer prefeito, cantar e dizer lá para o empresário que ele tem que dar isenção da conta. Não. A população tem que no mínimo vai gerar um problema judicial imenso, né? No mínimo. No mínimo. Como é que se houver algum governo que resolva enfrentar aí o poder privado econômico, né? Perfeito. Então, a gente está aqui falando da SEDAI, de toda a crise, e aí eu vou fazer um outro parênteses. Nós vivenciamos a crise da Geosmina, na qual o governador fez apenas um pronunciamento e falou lá que era sabotagem. Governador, foi sabotagem, sim. Foi sabotagem do senhor Hélio Cabral, que escolheu 9 milhões de pedaços com gosto, com os técnicos que informaram a ele do risco, e assim mesmo ele bancou o risco, porque a intenção do senhor Hélio Cabral, combinado com os empresários que querem mercantilizar a água, era fazer botar a SEDAI de uma maneira negativa na mídia para conquistar o aval para privatizar. E agora a crise do coronavírus, dessa pandemia, vem mostrar que não só a SEDAI, mas os serviços de saúde, que está todo mundo batendo palma para o SUS, porque é o SUS que vai dar suporte nacionalmente, porque o plano privado de saúde também não dá conta, porque o plano privado tem apenas dinheiro, que é o lucro. Então, nós temos a oportunidade de dialogar com a população do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que a privatização da saúde, a privatização da água está sendo tentada há anos e com mais intensidade agora, não pode acontecer. Nós tivemos notícias recentes agora de que o governo do Estado tem ido às cidades do interior fazer chantagem, dizendo aos prefeitos que estão, prefeitos e aqueles que pretendem ser eleitos, que se eles não autorizarem o rompimento do contrato com a SEDAI, eles não vão ver a cor do dinheiro do Estado. E assim você tem visto aí Miracema, Varritais, Valença tentar passar na Câmara a toque de caixa um projeto que retira das prefeituras a autonomia de decisão de continuar ou não com a SEDAI, que autoriza o governo do Estado conduzir esse plano que foi apresentado pela própria SEDAI ainda na gestão do Hélio Cabral, de concessão em 4 blocos da distribuição de água no estado do Rio de Janeiro. É um assinte tão grande que, assim, graças ao coronavírus, estamos podendo expor isso e explicar para as populações, principalmente das cidades mais periféricas do interior, que se eles permitirem que os vereadores e os prefeitos aprovem esse tipo de lei, eles vão estar permitindo a privatização, e é o exemplo que eu já te falei mais acima sobre Nova Friburgo, está lá demonstrado. Se privatizar não tem negócio, não pode vir pandemia, pode vir o que quiser, que o que eles querem é lucro. Só isso, eles querem mercantilizar nossa água e nossa vida. Agora, o Ari, por fim, com a saída do Hélio Cabral, a nomeação do novo presidente, as coisas dentro da empresa melhoraram? Olha, o que eu posso te afirmar? Nós, pela primeira vez em 1 ano e 4 meses, em 1 ano e 3 meses de novo governo,
nós, enquanto representantes dos trabalhadores, fomos recebidos pelo doutor Renato do Espírito Santo. Então, eu imagino que quando o presidente que assume o comando da empresa recebe as entidades que representam os trabalhadores, isso já é uma mudança de rumos na condução do processo. A distribuição, a produção de nossos sistemas de água e esgotamento sanitário, uma demanda que era uma adequação da escala de serviço para evitar a exposição dos trabalhadores e, consequentemente, da sociedade a riscos. Tivemos que fazer a essa demanda os seus para o governo pelo senhor Renal, seu mandato na cidade por à frente, é a população pobres, mais periféricas, com a questão da utilização da água. E aí, indo lá à sua primeira pergunta, chamam área de planejamento iniciativa privada, ainda na gestão do ex-prefeito César Maia, se eu não me engano. E lá no contrato... Acho que foi o Eduardo Paes ainda, já era o Eduardo Paes. Em 2007 era Eduardo Paes. Lá na Zona Oeste, né? Isso, exatamente. E aí, se você for olhar o contrato, subnormais para a comunidade, a responsabilidade... E aí, não pode fazer da iniciativa privada. Ari, infelizmente eu estou com o meu tempo. Agradeço muito a tua entrevista, as suas informações, e a gente vai ter que conversar ainda muito mais vezes aí ao longo dessa crise que será prolongada, a crise do coronavírus. Forte abraço para você, cuidado aí com a saúde, e eu te agradeço mais uma vez aqui a gentileza dessa entrevista. Eu agradeço a oportunidade, boa sorte a todos nós e sigamos aí nessa quarentena e que o Dia Mundial da Água seja um prelúdio de bons ventos para a sua nação e que a cidade possa atender a todos com qualidade e dedicação. Assim esperamos. Forte abraço para você. Conversamos aqui com Ari Girota, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto lá de Niterói, e vamos encerrando o nosso programa. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram. Sugiro aí muito cuidado no final de semana e aqui às 9 horas da manhã na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem um horário mais curto do programa, de 9 às 10. De terça a sexta, o horário é de 8 às 10. Tenha um bom final de semana e até segunda. Aqui termina